Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, amém? Glória a Deus pela tua vida, pela tua sede, pela tua fome de buscar a presença desse Deus, amém? Eu quero dar um recadinho antes da gente iniciar a palavra. As vagas para o encontro com Deus estão, assim, já na reta final, né? Tem só, se eu não me engano, mais 7 vagas. Então, o nosso encontro está chegando, não é este final de semana agora, é o próximo. Então, corra, faça a sua inscrição, não fique de fora, porque o encontro com Deus vai ser algo tremendo sobre a tua vida, no nome de Jesus, amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração, uma palavra que gritou no meu interior, é sobre ousadia. Nós precisamos entender o quanto isso é poderoso sobre as nossas vidas, despertar em nós um espírito de ousadia, e não uma ousadia apenas humana, mas uma ousadia que a Bíblia diz, onde entendemos quem Jesus é sobre a nossa vida. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 24 em diante. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região de Tiro. Entrou em uma casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Assim que ouviu falar de Jesus, uma mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos pés dele. A mulher era grega, Ciro-fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até ficarem satisfeitos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a filha deitada na cama. O demônio já havia saído dela. Posso ouvir um glória a Deus? Tem alguém vivo, cheio do Espírito Santo aqui nessa noite? Quero que você feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós abrimos o nosso coração para Ti. Fala conosco, ó Deus. Fala conosco de uma forma especial, de uma forma como somente o Senhor sabe fazer. Meu Deus, toque em cada coração, toque em cada vida. Que a revelação da Tua palavra, que a revelação de quem Tu és, possa entrar dentro de nós. Meu Deus, operando grandes coisas sobre as nossas vidas. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, pensa numa passagem que nos ensina demais. Imagina a cena. Jesus, ele não quer ser visto pela multidão. E ele entra dentro de uma casa com esse desejo. Eu quero ficar aqui meio tranquilo, meio com os discípulos. Não quero contato com todos agora, porque tem momentos que Jesus, ele cansava, porque ele era homem. Às vezes era necessário ter momentos mais reservados com aqueles que ele cuidava de perto. Mas quando a fama de Jesus se espalhou,
era inevitável que, se as pessoas soubessem onde Jesus estava, elas bateriam na porta se fosse preciso, como aconteceu em algumas situações, levaram um doente pelo telhado, enfim, porque eu acredito que as pessoas, quando elas olhavam para Jesus, elas olhavam da seguinte forma: é nele que eu posso encontrar a solução de tudo aquilo que eu preciso. Eu acho que o olhar nosso para Jesus, muitas vezes, pelo dia a dia, pela rotina, por acostumarmos, às vezes, estar sentado numa cadeira, buscar a Jesus num culto, isso pode gerar em nós um certo comodismo, ou fazer a gente perder de fato o olhar correto que temos para Cristo. Sabe, uma coisa que eu posso olhar nos evangelhos, e isso nos ensina demais, é como em cada milagre, como em cada ação de Cristo, quando Ele operava algo sobre cada pessoa, era o olhar das pessoas para Jesus. Imagina uma coisa, essa mulher, ela estrangeira, grega, de outro território, ela sabe que Jesus está ali, e ela vai ao encontro dele. A forma de você olhar para Cristo muda toda uma situação. É quando você olha para Ele sabendo que é dele que vem a resposta que nós precisamos. É dele que pode vir aquilo que a nossa alma mais anseia. As curas para as nossas feridas, a cura para as nossas dores, a direção para a nossa vida. Quando olhamos para Ele sabendo que Ele é a solução de tudo isso, ali começa um grande agir dele sobre a nossa vida. Eu preciso falar algo para você hoje. Cuide da forma como você olha para Jesus. Nunca permita que as dores e as lutas mudem a maneira como você olha para Cristo. Porque a partir do momento que a sua visão para Cristo mudar, quando isso tudo se tornar normal, você deixa de viver o sobrenatural. Cuide da forma como você olha para Ele e como você depende dEle. Olhe para Ele, entendendo que nele nós encontramos tudo o que nós mais precisamos para a nossa vida. Cuide do seu olhar, cuide disso. No versículo 25 diz assim: de fato, logo ouviu falar dele. Certa mulher cuja a filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. É importante abrir uma aspas aqui para que a gente entenda o contexto dessa história, até a gente chegar no ponto principal daquilo que Deus colocou em nosso coração para ministrar. O tema dessa noite é a ousadia que gera uma resposta. E é muito importante a gente entender o quê? Uma mulher que era estrangeira, uma mulher que estava passando eu acredito que um momento muito complexo da sua vida. A sua filha endemoniada, e não tinha alguém que pudesse resolver esse problema. Então ela olha em Jesus. Eu quero que você entenda isso, porque isso é importante você entender. Você olha para Jesus e fala assim: Ele pode resolver o meu problema. Então você não vai medir esforços para pedir ajuda para Jesus. Por quê?
você sabe que Ele é o único que pode resolver. É a mesma coisa, queridos. Se você está enfrentando algum problema, de repente, com o filho, com a esposa, com o marido, imagina algum problema que você sabe que algum médico pode resolver, um determinado advogado, aquele que se cair na mão a causa naquele advogado, ele pode resolver a sua causa, sabe, um dinheiro que existe parado. Você vai fazer o que for preciso para chegar até essa pessoa, porque você sabe que essa pessoa vai resolver o problema. Sim ou não? Aí ela faz isso. Ela fala, eu vou até Jesus. E ela se joga aos pés de Jesus. Ela se lança. Aí Jesus diz assim para ela: deixe primeiro os filhos que comam, até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los sobre os cachorrinhos. Cachorrinhos era a forma que os judeus chamavam os gentios. Então Jesus, preste atenção, é como se ele virasse para ela e falasse assim: você está me buscando e eu não posso te atender. Jesus dá uma resposta negativa para ela. Isso me fez refletir muito nessa tarde. Eu não sei você, mas aqui eu quero entrar no ponto que eu quero começar a ministrar nessa noite. Nem sempre teremos respostas positivas quando buscamos. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Nem sempre vai ser do jeito que a gente imagina. Nem sempre as coisas vão acontecer da forma que a gente pensa. Vai ter hora que você vai buscar Jesus e vai acontecer algumas negativas. E aí é que acontece algo que muitas vezes vem sobre a nossa vida para testar a nossa fé. E eu acredito que isso é a primeira coisa que Jesus ele quer com essa mulher. Eu não acredito que ele quer humilhá-la, ou que ele não queira fazer algo por ela. Mas muitas vezes ele quer testar o que de fato está em nosso coração. Porque as negativas, as portas fechadas, os nãos, os problemas, mesmo após um momento de busca e de humilhação perante a Cristo, às vezes virá. Nem sempre vai ser assim. Ô Jesus, eu estou precisando tanto de Ti. Trabalha sobre a minha casa, trabalha sobre a minha família, abre uma porta para mim. E você levanta dali da oração, e 1 minuto depois o telefone toca, e é um emprego, e é um cliente novo, e é uma porta aberta. Pode acontecer isso? Pode. Mas nem sempre é assim. É aquele momento que você busca a Deus no domingo, você busca a Deus na quarta-feira, fala, agora vai, agora vai. E aí na segunda-feira, não vai. Você clama com toda a tua força, você sai convicto que algo vai acontecer. Pois bem, você se lançou aos pés dele, com toda a tua força, mas não aconteceu. E aí é que muita gente se perde. É aí que muita gente desanima. É aí quando somos provados, quando a nossa fé é provada, a gente começa a esmorecer. Então a primeira coisa que eu vejo que Cristo quer com ela é testar a fé dela, é provar o coração dela, e ainda mais com essa colocação. Imagina você ouvindo na cara: olha, o pão é para os filhos, e para que eles comam até se fartar. É como se ele dissesse assim: os milagres que eu tenho para fazer é para os judeus,
e eu tenho muita coisa para fazer para eles, até eles se fartar, mas não para vocês. Como você reage quando as negativas chegam? Como é a tua postura quando as coisas não acontecem da forma que você espera? Outra coisa que eu percebo é que essa mulher, e é por isso que aqui existe uma grande lição para a nossa vida. Eu não sei você, mas quando eu leio um texto como esse, eu não sei você, mas o meu coração, ele é, confrontado, ele é ensinado por uma atitude de alguém que foi muito ousado, de alguém que foi muito, atirado, de alguém que não teve medo. E pessoas que não têm medo, que despertam uma ousadia, vivem coisas sobrenaturais. Porque essa mulher, após ela ouvir uma negativa dessa, a resposta dela é a seguinte: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela disse assim: eu entendo, Senhor, que o que o Senhor tem não é para a gente, mas eu não preciso de uma abundância. Se apenas uma migalha, se apenas algo cair da mesa já é o suficiente para mim. Querendo dizer, eu não preciso da tua totalidade, porque o Senhor é tão poderoso que se apenas um pouquinho o Senhor olhar para mim, já é o suficiente para algo acontecer na minha vida. Ela dá uma resposta tão ousada, tão ousada, tão ousada, que muda toda a história dessa mulher. Efésios capítulo 3, versículo 12 diz assim: nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Eu quis pesquisar o que significa a palavra ousadia do original do grego. E diz assim: significa liberdade de falar abertamente com coragem e intrepidez. Ousadia é liberdade de falar abertamente com coragem e intrepidez. O que essa mulher fez foi uma expressão clara de alguém ousado. Porque muitos de nós, no lugar dela, viraria as costas e sairia falando ainda mal de Jesus. Que grosso, que estúpido, olha como ele me tratou. Eu com a minha filha em casa, endemoniada, com um problema, e olha só como ele reagiu. Ele não deu uma mínima. Entenda uma coisa: se uma negativa é capaz de te parar, se uma resposta contrária é capaz de te parar, talvez seja para revelar que você de fato não está decidido naquilo que você foi buscar. Toda vez que algo que dá errado é suficiente para te parar, é um sinal que você não está confiante o suficiente. Se toda vez que acontecer algo de errado, e isso for o suficiente para você abortar a missão no meio do caminho, é um sinal que você já está demonstrando que você já nem acredita mais. As negativas mostram de verdade aquilo que cremos e naquilo que de verdade queima dentro de nós. A pergunta nessa noite é: como nós reagimos quando tudo dá errado? A primeira coisa que eu vejo nela, ela entendeu de fato que era ser ousada. Ousadia por quê?
Quando uma pessoa é ousada, ela fala com Deus sem medo. Ela sabe que ela não é merecedora, mas ela arrisca até o trono da graça confiadamente. Porque às vezes, sabe, você erra, você falha, você não faz as coisas como deveriam ser. E às vezes não é nem porque você, sabe, queria, mas você errou. E aí você não tem coragem de chegar para Deus e conversar com Ele. Você se sente tão indigno que você não sente confortável de falar com Deus. Ah, mas eu vou falar o que para Deus? Eu estou tão errado, eu estou tão falho. Você precisa entender uma coisa: a graça de Deus sobre a tua vida é um motivo de você poder chegar até Deus e conversar com Ele confiadamente. Não é o que você faz, porque essa história, ela vinha uma grande lição para a nossa vida. Porque, queridos, não é se somos merecedores, mas é o quanto nós somos ousados para falar com Deus. E aqui ousadia, entenda bem, eu preciso abrir um parênteses, porque existe alguns ensinamentos que dizem assim: não, você tem que pôr Deus na parede, Deus tem que fazer, ou é ou não é sobre isso que eu estou falando, e não é assim que se deve proceder. Mas ousado no sentido de chegar: Senhor, eu confio em Ti tanto que eu estou aqui de novo, eu vim falar contigo, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso que o Senhor me fortaleça, eu preciso do Senhor para vencer o pecado, eu preciso do Senhor para a porta se abrir, eu preciso do Senhor para que as coisas comecem a acontecer, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor cure, eu preciso que o Senhor liberte, eu preciso, é bater confiadamente. Então, isso demonstra a nossa ousadia quando nós vamos até Ele. Ousado na segurança, sabendo que quem é Cristo. Por que essa ousadia da parte dela? Porque ela sabia quem era Cristo de fato. E quando nós conhecemos Ele, nós vamos até Ele com confiança, porque sabemos que dele pode vir grandes coisas sobre a nossa vida. Você está entendendo? Qual é a tua segurança para ir buscar Ele? Você tem segurança de quem você está buscando? Você tem consciência daquele que está à sua frente? Ela tinha consciência de quem estava na frente dela, por isso ela foi ousada. Imagina que você está diante do médico e ele fala para você assim: olha, não tem mais jeito, eu não sei se dá certo, eu não sei se eu consigo, e você sabe que ele tem capacidade, você não insistiria? Não, eu preciso que você faça. Doutor, tenta pegar a minha causa. Às vezes para o homem nós insistimos e se humilhamos, mas quando muitas vezes é para Deus, nós desanimamos. O Senhor quer despertar fé ousada na nossa noite, dentro de nós, ao ponto de nós não entendermos quem está diante da gente. E quando nós estamos diante de Cristo, nós sabemos que Ele pode fazer tudo sobre nós. Então eu vou insistir com aquele que pode mudar a minha história. Você entende isso? Ela sabia disso. Por isso, como você pode aplicar isso no seu dia a dia? Como despertar essa fé ousada? Primeira coisa, quando você for falar com Deus, ore com ousadia. Segundo, confie na graça de Cristo. Terceira, vá com confiança. No livro de Hebreus 4:12 diz assim: chegue com confiança ao trono da graça. Vá com confiança. É assim que nós despertamos um espírito ousado. E é tão interessante que quando ela fala isso, eu quero que você, se puder, coloque esse texto para mim, o versículo 29. Olha isso, preste atenção se isso não é demais. Jesus diz assim: então ele lhe disse, por causa dessa resposta. Repete comigo: por causa dessa resposta. Fala para alguém perto de você: por causa dessa resposta. Diga bem forte, todo mundo junto: por causa dessa resposta.
Jesus vira para ela e fala assim: você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Por causa dessa resposta. Resposta, se você procurar o significado, você vai encontrar assim, a seguinte definição de resposta: reação. Por causa dessa reação, por causa desta reação que você teve, você pode ir, porque eu já estou agindo. A tua resposta, mediante as negativas, elas vão definir favorável a você ou não. Você precisa entender isso. A tua resposta diante das negativas da vida vai definir o que vai acontecer sobre ti ou não. Está dando tudo errado. As coisas não estão legais. E se você parar no meio do caminho e voltar para trás, não reclame do que pode acontecer. Mas quando as coisas não estão legais, você clamou e não aconteceu, você buscou e nada, você insistiu, você se lançou aos pés, tudo do mesmo jeito, mas você, em resposta a tudo isso, em vez de tirar o pé, você intensifica a sua busca. Em vez de tirar o pé, você aumenta a intensidade. Começou a dar errado. Eu estou jejuando uma vez na semana, agora eu vou jejuar 2. E eu vou buscar mais. Olha, antes eu estava acordando às 7 para orar, agora eu vou acordar às 6:30, porque deu errado. Está dando errado ainda? Não, agora eu vou acordar às 6. Se eu estava orando 10 minutos, 20 minutos, agora eu vou orar 30, 40. Se eu estava jejuando 1, 2 vezes na semana, agora eu vou jejuar 3, 4, 5. Se eu tiver que jejuar um mês direto, eu vou jejuar um mês. Você está entendendo? A resposta que você dá às negativas da vida faz Deus mover ou não. Tem alguém aqui que está ouvindo essa palavra? Está fazendo sentido para você? Deus quer ensinar uma coisa para a gente. Preste atenção. Pare de recuar quando tudo der errado. Aumente a intensidade da tua busca. Seja ousado, busque a Deus com mais força ainda. A ousadia que o Senhor quer despertar em nós é que a gente passe a buscar Ele de uma forma mais ousada, que a gente seja mais intencional na nossa busca, que a gente coloque todas as nossas forças quando a gente for buscar Ele. Se de verdade, meu querido, você sabe quem está diante de você, você vai aumentar a dose, porque você tem a convicção que uma hora as coisas vão acontecer. Agora, se você não tem convicção que uma hora as coisas vão acontecer, é porque você nem entendeu ainda quem está diante de ti. Mas quando você entende, a tua resposta vai ser diferente. Quais são as respostas que você tem dado ultimamente? Preste atenção nisso. Quais são as respostas? Qual tem sido a tua postura? Qual tem sido a tua posição? O que tem saído da sua boca? Quais são as conversas que você tem tido quando as coisas dão errado? Qual tem sido o teu posicionamento? Queridos, algo precisa ser diferente. As nossas respostas precisam ser diferentes. Tem alguma coisa ainda que você não entendeu? Se não está acontecendo aquilo que você está buscando, é porque talvez a sua resposta precisa ser diferente. Seja ousado, busque com ousadia, busque com intrepidez, busque com toda a tua força. Quando eu olho para isso, olha só, versículo 30 diz assim: ela foi para casa, e sua filha deitada na cama, e o demônio já havia a deixado. A resposta dela, Jesus nem precisou ir lá.
Jesus apenas liberou uma palavra. Jesus não foi até a casa dela. Ele apenas falou: pode ir. Por causa da tua resposta, ela já está livre. Ouça o que eu vou te dizer. Correntes serão quebradas, libertações acontecerão, um tempo novo acontecerá quando as tuas respostas mudarem. Mude a tua resposta e você colherá resultados diferentes. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você terá sempre os mesmos resultados. Mude as respostas e os resultados serão diferentes. Mude aquilo que você, a sua reação a respeito dos problemas. Você sabe uma coisa? Tem gente que, quando o problema bate, a pessoa, ela se desespera. Tem gente que não programou a sua mente, a sua vida para dar resposta aos problemas. Mas os problemas ditam a vida da pessoa. Isso é muito poderoso, você precisa entender isso. Tem gente que quando o problema bate, a negativa bate, ela reclama do problema. Quem muda a sua resposta, ela já programa a sua mente para ser diferente. Ela pensa assim: como eu vou resolver esse problema? Como vai ser a minha resposta? Como eu vou me comportar? Como eu vou agir para que isso tenha um final diferente? Você está entendendo? Está fazendo sentido isso para você, querido? Isso precisa ficar muito claro para a gente. Quando a gente muda as respostas, a ação de Deus vem diferente sobre a nossa vida. Nem sempre que você buscar vai acontecer, mas quando você reagir da forma certa, isso mexe com o coração de Cristo. A reação dela mudou a resposta de Jesus para ela. E é tão interessante que a conversa de Jesus com essa mulher, ela foi de uma maneira para ensinar os discípulos e todos ao redor que o poder da fé verdadeira não se limita a fronteiras e a cultura. Ali algo poderoso Jesus estava ensinando para os discípulos que estavam ali e para todos que ouviram um dia essa história e que presenciaram isso. Jesus, ele quis ensinar algo, que a fé, ela pode quebrar barreiras culturais, ela pode quebrar, às vezes, aquilo que estava estabelecido, que é: eu vim para os judeus, mas não. Se você tem uma fé, se você dá uma resposta de fé, Jesus pode agir até fora daquilo que estava pré-determinado a acontecer. Para ensinar algo poderoso, a fé, ela pode mover coisas incríveis sobre a nossa vida. Eu quero que você fique de pé. A fé genuína não tem barreiras. Antes de nós orarmos por todos, eu quero fazer uma oração específica nesse momento. Eu quero orar por aquelas pessoas que, sempre quando existe um problema, você se desespera e toma uma atitude, muitas vezes no desespero, você perde o controle da situação, a sua mente já se programa para o pior. Você recua quando as coisas começam a dar errado. Em vez de avançar, você começa a pensar em recuar. Eu sinto que Deus quer trabalhar na tua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Se essa palavra você sente que Deus está tratando com você, coloque sua mão sobre o seu coração agora.
Senhor, meu Deus e Pai, eu oro agora por essa mulher, por esse homem. Sabemos, meu Deus, que a nossa vida ela é cheia de surpresas. E muitas vezes temos notícias boas e existem notícias ruins que batem à nossa porta. Às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito, como pensamos ou como imaginamos. Mas muitas vezes o Senhor está testando os nossos corações. O Senhor está testando as nossas vidas. Senhor, eu oro por essa pessoa agora, que talvez, meu Deus, nos últimos tempos tem dado respostas negativas e respostas que muitas vezes não têm movido o teu coração. Eu oro agora, meu Deus, que uma chave vira na cabeça dessa pessoa. Meu Deus, um entendimento passe a acontecer agora, que uma fé ousada venha nascer, meu Deus, dentro desse coração. Meu Deus, eu creio, Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor tem um novo tempo preparado, meu Deus, um tempo de novas respostas. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor quer despertar homens e mulheres para tocar no teu coração, meu Deus, com uma fé diferente, com uma fé ousada, que uma fé, meu Deus, que move situações. Eu creio, meu Deus, que algo está acontecendo nessa noite da tua parte. Nós invocamos o teu santo nome, meu Deus. Nós invocamos a tua presença agora. Como naquele dia, meu Pai, essa mulher, ela conseguiu uma resposta diferente. Uma resposta, meu Pai, onde foi uma resposta de milagre. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que isso vai acontecer sobre a tua igreja. Nós cremos que isso vai acontecer sobre o teu povo. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Diga isso mais uma vez. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez